Fala galera, olha só, eu tô trazendo uma partida hoje que chamou muito minha atenção, não sei se vocês já viram, se já viu vale a pena ver de novo. Eu coloquei ela inteira no computador para tentar analisar alternativas, melhores lances, etc. É uma partida do Dubov e todo mundo comentando que é a partida do ano de 2020. Foi contra o Sergei Karyakin, que é um jogador também um grande mestre, assim como o Dubov. Só que o Dubov é um dos jogadores mais criativos e dinâmicos da atualidade. Super novo. Já o Sergei Karyakin, ele é conhecido mais como um jogador, cara, que joga mais na tranca, um cara muito mais sólido, mais posicional. E o Dubov muito mais explosivo. E é exatamente o que a gente vê na partida. Uma partida brilhante. O Dubov ganhou. No final vocês vão ver, não se sabe ao certo aonde que o Sergei Karyakin errou, mas o que está se comentando, e está todo mundo estudando essa partida, é que o Dubov ele trouxe algumas novidades que nunca tinham sido jogadas e uma variante que, se bobear, vai pegar o nome dele, né? Variante Dubov. Vocês vão ver. Então, Dubov de brancas começou com E4, Sergei Karyakin respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6, até aí normal, né? Bispo C5, bispo C4, bispo C5, variante italiana normal. Dubov jogou com C3, que é uma variante super comum. Sergei Karyakin também, super livre, jogou com cavalo F6. E aqui Dubov, ao invés de fazer D3 para proteger o peão, que é um jogo mais sólido e que eu acho que seria mais a cara do Sergei Karyakin, Dubov jogou D4. Sergei Karyakin tomou, e aqui um lance que, para mim, por mais que tenha lances brilhantes na partida, vocês vão ver, esse é o lance que mais está chamando a atenção de todo mundo no mundo inteiro. O Dubov jogou aqui B4. É um lance jogado em menos de 0,3% dos jogos. Eu olhei isso daqui na base. Quase ninguém. Eu nunca tinha visto isso daqui. Nunca, em nenhum jogo da minha vida eu vi isso daqui. Ou analisado, ou que eu joguei. Não lembro dessa variante aqui. E ele jogou aqui contra um grande mestre. Geralmente, tá? Ao invés de B4, qual que é uma variante que pode ter aqui que é super legal na italiana para trazer para vocês? Deixa eu voltar aqui. Seria CD4. E aí, quando isso acontece, pretas precisam jogar bispo B4 cheque. Brancas defendem com cavalo C3 e cavalo toma E4. E obviamente o cavalo branco em C3 está cravado, não pode tomar o cavalo preto em E4. E aqui as brancas rocam. E para quem acha que simplesmente cavalo aqui pode tomar C3, peão toma e as pretas tomam outro peão das brancas ameaçando a torre, tá enganado. Porque tem uma variante aqui de brancas muito forte, que é dama B3, ameaçando a peça, ameaçando o bispo e ameaçando o cheque de bispo ali em F7. E aí, se pretas forem extremamente gananciosas e quiserem tomar a torre aqui, obviamente vai ter bispo tomando em F7 cheque. Aqui a única alternativa para não perder o jogo é rei F8. E aí aqui a gente tem bispo G5. Aí aqui tem duas alternativas. A mais comum que a gente vê quando esse tipo de coisa acontece é cavalo voltando aqui em E7. Aí obviamente brancas tomam o bispo. A gente pode até tentar expulsar esse bispo daqui. E depois que a gente troca isso daqui, cavalo aqui em E5 é simplesmente devastador. Esse cavalo aqui ameaça vir para G6, dando cheque triplo aqui, o cheque triplo. É um garfo triplo em rei, dama e torre. Enfim, devastador. Praticamente todas as peças brancas jogam. Torre e bispo preto estão trancados ali, ainda não entraram no jogo. Rei super exposto das pretas. Isso daqui é um jogaço para as brancas, né? Então, interessante como isso daqui chega, né, depois da variante que a gente vê aqui da italiana. E para quem gosta de jogar italiana, essa variante aqui ela tem que ser muito bem estudada. Então, não foi o que aconteceu no jogo. Então, Dubov, deixa eu voltar lá. Dubov jogou B4, Sergei Karyakin voltou aqui o bispo,
e aí Dubov simplesmente já avançou o peão, ele queria tirar esse peão aqui da frente. Sergei Karyakin, depois disso daqui, ele veio com o cavalo em E4, e aqui estão estudando se foi um dos erros da partida que o Sergei Karyakin cometeu. Porque aqui, uma outra jogada é D5. Depois de D5, peão toma, e depois que eu tomar isso daqui, a gente pode ter duas coisas aqui para fazer, né? As pretas podem simplesmente jogar a torre aqui em G8, cara, e segue a partida, super uncleared, super equilibrado. E a outra coisa é que as pretas podem dar cheque aqui, e aí depois que rei vai para F1, de novo, né? Torre G8 e segue o jogo. Então, aqui seria uma partida... Obviamente, o Sergei Karyakin viu isso, né? Deixa eu trocar isso daqui. Então, obviamente, o Sergei Karyakin viu isso, né, na partida. E ele optou por cavalo E4, que é um lance... Eu marquei aqui na minha análise como um lance duvidoso. E aí Dubov fez um lance aqui super forte, né? Bispo D5. E esse bispo em D5, ele ameaça um cavalo que tá aqui em E4 completamente solto, e o outro cavalo de C6. Obviamente, ele quase que obriga o lance que o Sergei Karyakin fez agora, que é cavalo toma em C3. E aí cavalo toma em C3, peão toma em C3, e aí aqui Dubov fez o lance bispo G5. Eu marquei aqui como um lance interessante, mas notem que é uma novidade. Nunca esse lance tinha sido jogado. Então, mais uma novidade aqui do Dubov. Primeiro aquele B4 lá foi super inovador, e agora um bispo G5 também, uma novidade teórica gigantesca. Sergei voltou o cavalo para proteger, obviamente, senão perde a dama. E aí aqui Dubov rocou. Tivemos H6, tentando expulsar o bispo daqui, bispo volta para H4 e as pretas rocam. Quando a gente vai analisar a partida e você pega os vídeos da partida, uma coisa interessante, tá? Esse lance de roque aqui é um lance que o Sergei Karyakin demorou muito tempo para fazer. E, obviamente, ele deveria estar estudando G5. E na hora que você coloca G5 no computador, que é o que eu fiz, você tem algumas variantes, mas a mais interessante é cavalo toma peão. E aí depois, se você tem peão tomando, isso daqui é complexo, né? Para as pretas. Porque cavalo cravado ameaçando dama, bispo tocando ali em F7, dama vindo para F3, sabe? Para dobrar ali e ameaçar o peão. Então aqui é uma situação bem complicada para as pretas. Só que essa variante aqui, ela não era a única que poderia ter sido feita. Então, depois de um G5... e aí depois que cavalo tomar, as pretas podem ter uma outra variante aqui, que é cavalo toma bispo. Então, ganhando essa peça aqui, e depois que o cavalo volta para F3 ameaçando a dama, o cavalo volta para lá, para E7 para defender a dama, e depois eu tenho bispo aqui em F6. Na hora que eu coloco no computador, olha que interessante. A gente já tem aqui uma partida com vantagem para as pretas, de praticamente -2. É uma vantagem alta, ainda mais em um jogo padrão Grande Mestre. Então, muito provavelmente o Sergei viu isso, mas é difícil, né? A gente tentar medir tudo isso contra um jogador como o Dubov. Mas é uma variante que com certeza ele estava analisando, porque ele demorou para jogar esse rock aqui que ele fez. Depois disso, vem um lance aqui que é... Vem um lance aqui depois disso que é torre E1 e depois dama E8 jogado pelo Sergei. Dama. E aí eu tenho dama E8 jogado pelo Sergei Karyakin. Olha que interessante, tá? Isso daqui eu também analisei mais a fundo aqui para trazer para vocês. Na hora que a gente olha essa posição aqui, notem que o cavalo está cravado, porque senão o bispo toma dama preta.
E o Karjakin queria desesperadamente descravar esse cavalo aqui, porque estava muito incômodo para a dama. Ele acabou tendo que colocar a dama na mesma coluna do que a torre, que foi, acho que, o que o Dubov já tinha previsto. Só que o outro lance que não é dama E8 aqui, que eu analisei dois, tá? O primeiro que eu analisei é C6. Só que depois de C6, que é um lance mais padrão, simplesmente bispo volta. E se a gente for levar isso aqui em consideração, depois pretas não tem D5, porque brancas tomam en passant ali em D6. E além disso, depois disso aqui, eu vou ter dama branca em D3 e eu vou ter bispo branco em C2. E se bobear, com o lance C6, as pretas estão ajudando as brancas a desenvolverem um ataque muito forte aqui. Então não me parece um lance muito lógico. O outro lance que eu resolvi analisar é D6. Só que aí D6 perde imediatamente, né? Que a gente poderia estar pensando, vamos jogar D6 para liberar o bispo branco e tentar desenvolver. Mas depois que peão toma aqui, obviamente as pretas perdem o cavalo e vai cair mais peça, vai perder material, vai ter perda aqui de qualidade com bispo versus torre. Então não é uma variante. E obviamente Sergei Karjakin jogou aqui e optou por dama E8. E depois disso, espontaneamente o Dubov voltou o bispo, então notem que realmente C6 era um lance que, se bobear, ajudaria nos planos do Dubov. Sergei Karjakin tentou atacar aqui na ala da dama para tentar distrair um pouco esse foco aqui do centro, etc. Que é a famosa regra uma das regras do Aaron Nimzowitsch no livro Meu Sistema. Sempre que você está sendo atacado nos flancos, reaja no centro. E sempre que você está sendo atacado no centro, reaja nos flancos. E é um pouco do que o Sergei Karjakin tentou fazer aqui. E aqui veio um lance, porque até agora o Dubov fez uma partida praticamente aqui que a gente vê em blitz, né? Sacrifício, lances diferentes, novidade, mas ele ainda não tinha se provado, né? Esse jogo aqui não está com uma vantagem clara para as brancas. Ele está atrás em material. E aí ele fez um lance aqui de gente grande, tá? Se vocês ainda não viram a partida, sugiro, deem pausa e tentem adivinhar o lance que o Dubov fez, tá? Olha só, Dubov fez um bispo F6. E aqui, olha, um movimento sensacional. Obviamente o peão não pode tomar, porque se eu tenho aqui, tá? Eu vou até fazer aqui para vocês verem no tabuleiro. Se peão toma, depois eu tenho brancas tomando aqui, e eu tenho esse cavalo cravado e torre alinhada vai ganhar a dama. Na verdade, não vai ganhar a dama, mas aqui. Mas se a dama sair, peão toma cavalo. Isso aqui é um caos. Partida perdida para as pretas. Então, obviamente, peão não pode tomar. E aqui, o que o Sergei Karjakin tentou fazer foi A4. Então, deixa eu seguir aqui no meu plano. Ignorou completamente, seguiu desenvolvendo. Dubov simplesmente tirou o bispo aqui para C4. Tivemos um cavalo em G6 para tentar tirar um pouco esse sufoco. Notem que nessa posição aqui, ó, o Dubov poderia ter simplesmente tomado o peão em A4. Ele não quis perder a diagonal do bispo. Por quê? Porque essa da diagonal aqui está cravando o peão de F7. Então, na verdade, essa diagonal, esse bispo está ameaçando o rei. Então, quando ele fez isso daqui, ele manteve a diagonal. Pretas vieram com o cavalo para G6. E imediatamente, vocês podem... Esse cavalo aqui está completamente desprotegido, tá? Vocês podem achar que ele está protegido pelo peão, mas não está, porque o peão está cravado. Então, um cavalo desprotegido, imediatamente, Dubov ameaça o cavalo. Ele ameaça tomar o cavalo. E aí, o Sergei Karjakin começou a ficar já sem opção de jogo. E ele fez aqui um D5 para tentar aliviar, entregou um peão para tentar aliviar um pouco aqui o que estava acontecendo com ele no jogo. Dubov tomou en passant, ameaçando já a dama com torre. E depois que ele tampou aqui de bispo, né? Ele jogou um bispo E6 para tampar o acesso da torre à dama. Dubov faz um lance aqui brilhante. E aí, de novo, para quem já viu sabe, né, o famoso sacrifício de dama do Dubov, dama toma cavalo. Olha que bizarro. Assim. Ele tomou esse cavalo sem ter uma compensação material imediata. Então, se a gente for contar pontos,
uma dama vai valer aí mais ou menos 3 peças, né? E aqui ele sacrificou a dama por 2 peças. Então já estava difícil materialmente aqui o jogo para o Dubov, ele sacrifica mais material. Aqui não tem opção. Sergei Karjakin tem que tomar, e ele tomou o bispo de torre, ameaçando dama, e com um descoberto de bispo dando cheque no rei. Então qualquer lugar que ele tirar essa torre aqui vai ser cheque. Sergei Karjakin veio com a dama aqui em F7 para tentar continuar aqui para tentar segurar o jogo dele. Eu analisei uma outra coisa aqui, que seria dama C6. Que se você deixa o computador pensando por muito tempo, ele acha esse lance. E aí, o interessante é que depois desse lance, a gente chega numa partida super equilibrada de novo. Porque você vai ter aqui torre E7 cheque, e depois que dama toma o bispo aqui, eu tenho torre G7 cheque, rei vai para H8, torre toma C7 cheque, e depois que eu tiver torre tomando bispo em F6, eu tenho torre tomando dama. E é uma partida super equilibrada, super unclear, sabe? Não tá claro quem vai ganhar esse jogo aqui. Então não foi isso que aconteceu na partida. Sergei Karjakin optou por dama F7 para tentar segurar essa partida aqui. Alguns acham que foi um erro, mas enfim, é um lance também super forte. E Dubov tomou o peão voltando o bispo. E aqui, para mim, esse é um lance chave da partida. Sempre que a gente está jogando com PS3, né, 2 ou 3 peças contra uma dama, sempre que a gente está jogando contra uma dama, o que vale é a coordenação das nossas peças. Então, se você tem uma torre mais 2 bispos contra uma dama, materialmente pode ser a mesma coisa. Mas se essas 3 peças não jogam de forma coordenada, a dama tem uma vantagem. Se essas peças jogam de forma coordenada, a gente passa a ter um jogo equilibrado. E é o que o Dubov fez para mim de forma brilhante na partida. Aqui para mim é a mesma coisa que a fábula, né? O Simon Sinek fala muito isso da fábula do Aesop, de 4 touros que ficam de costas um para o outro. E o leão, de todos os lados que ele tenta atacar esses 4 touros, ele encontra chifres. Porque os touros estão operando ali de forma conjunta. Porém, se os touros brigam e vão pastar de forma independente, isoladamente, um por um, o leão mata os 4. Então, para mim, é a mesma metáfora, é a mesma analogia aqui que a gente faz com dama versus 3 peças. Então, Dubov tomou o peão. Aqui, o Sergei Karjakin tirou o rei, finalmente tentando livrar um pouco aqui, né, tirando esse rei. Tava rei alinhado com dama e alinhado com esse bispo branco aqui, super perigoso, então tirou o rei. E aí Dubov voltou a torre aqui para E4, protegendo o bispo. Então notem a coordenação das peças. Dama veio para F5, torre veio aqui para E7 de novo. E aí aqui é um momento que pode parecer que está um pouco não clara a partida, mas essa torre aqui vem ameaçar o peão de G7. Notem que o bispo e a torre fazem o raio-x ali no peão. E aí aqui, Sergei Karjakin viu que estava muito perigoso, resolveu entregar um pouco de material. Veio com a torre aqui em G8 para proteger o peão. Dubov aceitou, então bispo toma torre toma bispo. E aí aqui, se você for contar os pontos, o Sergei Karjakin ele tem 1 ponto a mais que o Dubov. Mas, de novo, é muito mais coordenação das peças. E aí aqui, Dubov toma o peão, colocando aqui um peão em C7, super perigoso para promover. Dama em C2, ameaçando o bispo. Se bispo sai, cai o peãozinho ali em C7. Mas aí o bispo vai para a única casa que defende o peão, que é E5. E ele resolveu sacrificar um material que é esse peãozinho aqui em F2, né? Então notem que quando a dama vem para cá, ela está ao mesmo tempo ameaçando o bispo e ao mesmo tempo ameaçando o peão ali de F2. E eu acho que o Karjakin queria aqui é que o Dubov viesse com o bispo para cá, né? Porque aí você acaba trocando material e depois disso daqui é uma partida, enfim, mais equilibrada. Você pode ter uma dama aqui ameaçando cavalo e ameaçando torre. Enfim, as peças estão menos coordenadas. Mas, obviamente, não foi isso que aconteceu. Dubov protegeu o peão
tudo agora gira em torno desse peão aqui em C7. O jogo do Bov é esse peão em C7, ele está apostando todas as fichas nesse peão de C7, e ele calculou que depois de bispo toma aqui em F2 cheque, o rei estaria super protegido aqui em H1. Depois o bispo voltou para cá, ameaçando o peão em C7. H3, dando um respiro aqui para eventualmente não tomar checkmate aqui na primeira fileira. Rei sai aqui da jogada também para tentar liberar a torre e não ter nenhum lance tático de cheque mais coroar uma dama ali na oitava. Torre aqui em E1, de novo, coordenando as peças, protegido pelo cavalo, protegendo o bispo, as torres já dobrando aqui na coluna E. A3, e aí aqui é claro, né? Se esse peão aqui em A2 cai, aí o Sergei Karjakin está muito próximo de promover uma outra dama aqui e matar a partida. Tivemos rei H2, que segundo o computador é o melhor lance possível, e o Dubov achou esse lance aqui. Depois disso, G5 para tentar dar uma saída para o rei aqui em G6, para o rei não ficar preso ali também. Cavalo veio aqui para D4, e aí oferecendo essa troca aqui, e aí obviamente ele não quis tomar, porque começaria a ficar perigoso aqui se bispo toma. Dama veio para cá, ameaçando o cavalo, e cavalo F5. Notem a coordenação das peças. Então, as duas torres, no momento que esse bispo sai, as duas torres estão conectadas, e aí outro peão cai aqui. Dubov vai entregando material, mas sempre para proteger esse peão aqui em C7. Rei C1, e notem que nesse momento você tem 3 peças monitorando o peão de C7. Esse peão de C7 é a chave do jogo do Dubov. E aí, rei sai para cá. E aí foi o momento em que Dubov deve ter calculado, que ele demorou um tempinho, calculou muita coisa, e torre toma peão em G7. E aí, obviamente, depois disso, se torre toma, o que acontece? Promove-se uma dama. Então, rei toma cavalo, torre não tomou aqui, então rei toma cavalo. Aí torre toma outra torre em G8 e o bispo toma o peão. Ele teve que tomar, porque senão ia coroar uma outra dama, não teve jeito. E aí bispo toma bispo em C7. E agora a chave do jogo passa a ser não perder o peão de A2, né? Porque de repente o jogo começa a virar para quem vai coroar essa dama aqui. E se as pretas conseguem tomar o peão aqui de A2 e deixar o caminho livre para o peão de A, jogo perdido. E aí, depois disso daqui, Sergei Karjakin jogou dama em B2, obviamente ameaçando torre e ameaçando ganhar o peão. Torre C5, cheque. E aí depois que o rei veio para o meio do tabuleiro, nota que se o rei sobe para cá, se ele vem, por exemplo, aqui para E6, por exemplo, a gente começa a ter cheque aqui, as coisas começam a ficar muito perigosas. Esse cheque cruzado, ele é muito perigoso para você acabar tomando mate e o rei dele começa a ficar muito preso. Então ele veio com o rei para o centro do tabuleiro, e depois desse lance aqui, que é torre D8 do Dubov, o Sergei Karjakin desistiu da partida. Por que ele desistiu? Porque não tem como evitar checkmate. Então, para vocês saberem aqui o que acontece se dama toma peão, você pode ter 2 tipos de checkmate aqui. Então, eu dou cheque aqui de torre, só tem um lance, né, para as pretas fazerem, que é aqui o rei em F4, lance único. E aí aqui eu tenho 2 formas de dar mate nas pretas. A primeira delas é torre D4, mate no centro do tabuleiro. E a segunda delas é cheque de torre aqui em F8, e depois que dama tampa, que é o único lance que consegue evitar mate, torre toma dando mate. Então, depois que teve esse lance aqui de torre em D8, o Karjakin abandonou a partida. Galera, essa partida está sendo estudada por todos os grandes mestres no mundo inteiro. Todo mundo que jogava italiana vai repensar a forma como joga italiana.
porque de repente essa variante do Dubov passa a ser uma das variantes mais jogadas a partir de agora. Então é um jogo que a gente simplesmente tem que saber. Da mesma forma como eu coloquei aquele outro do Kasparov, da Dragão, esse jogo aqui a gente está assistindo o xadrez mudar depois dessa partida, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Para mim é uma partida que marca a transição para uma nova era, principalmente para quem joga a italiana, ou a Ruy Lopes ou algo parecido, tá bom? Valeu, galera! Fiquem bem!